Galerinha, então partimos agora para o cálculo da probabilidade, beleza? Quando eu estou falando de calcular a probabilidade de alguma coisa, eu estou querendo justamente quantificar a possibilidade, a chance de alguma coisa acontecer ou não. Então, quando eu penso em probabilidade, eu penso em chances de acontecer, em possibilidade de acontecer. E a probabilidade é justamente para quantificar a possibilidade que um evento tem de acontecer ou não, beleza? Porque assim, conseguindo quantificar as chances de um evento acontecer ou não, eu consigo comparar eventos, certo? E comparando eventos eu consigo definir qual que é o mais possível, qual que é o mais provável de acontecer, beleza? Então, olha só. Então, vamos pensar numa situação que eu tenha já definido um experimento aleatório, que eu consiga definir o espaço amostral desse experimento aleatório e dentro desse espaço amostral eu defino um evento, beleza? Então, qual que vai ser a probabilidade desse evento acontecer? Então, aqui o meu evento eu estou chamando de evento A probabilidade de um evento A acontecer vai ser justamente o número de elementos de A dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, ou seja, pelo número de chances do meu evento A acontecer, pelo número de resultados possíveis que eu tenho no meu experimento aleatório. Em outras palavras, como que eu posso pensar na probabilidade? Eu posso pensar na probabilidade sendo simplesmente o número de resultados favoráveis, ou seja, o número de resultados que me interessam, dividido por todos os resultados possíveis no experimento aleatório analisado. Beleza, galera? A definição é bem simples, então eu vou dividir todos os resultados que me interessam, dividido por todos os resultados possíveis do meu experimento aleatório, beleza? Vamos começar com alguns exemplinhos bem simples para a gente fixar essa ideia. Olha só. Ó, primeiro experimento aleatório que a gente vai analisar. De novo, o lançamento de um dado simples e não viciado, tá? Dentro desse experimento aleatório, que eu consigo definir o espaço amostral, eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de uma face ímpar cair virada para cima? Então vamos lá. Quem que é o meu experimento? Lançamento de um dado. Quem que é o meu espaço amostral dentro desse experimento? Ou seja, quais são as faces do dado que podem cair virada para cima? A gente já viu 1 milhão de vezes dentro das nossas aulas que eu tenho 6 faces do meu dado, certo? Portanto, o meu espaço amostral ele vai ter um total de 6 elementos. Vamos definir agora quem que é o evento que interessa para a gente, tá? A gente está procurando a probabilidade de uma face ímpar cair virada para cima. Então vamos definir aqui um evento I. O evento I vai ser composto por todas as fases ímpares do meu espaço amostral. Então eu tenho aqui 1, 3 e 5. Aí eu pergunto para vocês, quem que é a probabilidade de I? A gente acabou de ver que a probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral, certo? Ou eu simplesmente poderia pensar, quantas faces ímpares eu tenho no meu dado? 3. Qual que é o total de faces que eu tenho no meu dado? 6, tá? Perceba que dá no mesmo, tá? Eu monto o meu conjunto aqui de números ímpares, monto meu conjunto de total de resultados possíveis, divido um pelo outro. Se eu pensasse daquele outro jeito, quantos casos me interessam? A face 1, a face 3, a face 5. Quantas faces são possíveis? Todas as 6 do dado. Chegam no mesmo resultado, beleza? Então a probabilidade de uma face ímpar cair virada para cima é meio, certo? Ou eu posso escrever também 0,5. Tiba, eu vejo em alguns exercícios que é meio comum a gente representar a probabilidade em porcentagem. Tem como eu transformar esse 0,5 em porcentagem? Tem sim, galera. E é bem facinho, olha só. A gente chegou nesse resultado aqui de 0,5, beleza? Esse 0,5, se eu multiplico ele em cima por 100 e multiplico ele embaixo por 100 também, quem que é o resultado? Ó, 5 vezes 100, eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Isso aqui dá 50. Sobre 100. Então aqui eu tenho 50 sobre 100, ou seja, eu tenho 50 de 100. Ou seja,
se eu tenho 50 de 100, eu tenho 50%, tá? O que significa 50%, Tiba? Significa 50 a cada 100. 50 a cada 100. Então, quando eu quiser transformar o meu valor de probabilidade calculado aqui absolutamente, basta que eu multiplique o resultado por 100, tá? Eu fiz aqui, para manter a coerência, multipliquei ele em cima e embaixo por 100. Então a gente chegou em 50 sobre 100. Só que 50 sobre 100 é justamente 50%. Belezinha? Então, eu posso escrever o resultado da minha probabilidade na fração reduzida. Posso dividir essa fração e escrever ela em forma de número decimal. Ou posso multiplicar esse número decimal por 100 e escrever ele na forma de porcentagem, beleza? Então a probabilidade de uma face ímpar cair virada para cima no momento que eu jogo o dado é de meio, ou 0,5 ou 50%, beleza, galera? Vamos para outro exemplo bem simplesinho, olha só. Uma mulher acaba de fazer um teste de gravidez e obtém um resultado positivo. Qual a probabilidade do futuro bebê ser uma menina? Olha só, galera, esse exercício é bem fácil também. Ela descobriu que ela está grávida, mas ela não sabe o sexo do bebê. Portanto, esse bebê ele pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, certo? Esse é o meu espaço amostral. Esse é o total de resultados possíveis para esse experimento aleatório, tá? Adivinhar o sexo de um bebê. Então eu posso perceber que o meu espaço amostral aqui, ele tem apenas 2 elementos. Quem que é o meu evento? O meu evento é o nascimento de uma menina. Então vamos calcular aqui a probabilidade desse evento M acontecer. Quem que é o evento M? Ocorrência de uma menina. Do meu espaço amostral, quais são os resultados favoráveis, tá? Meu espaço amostral está falando que o bebê pode ser do sexo masculino ou feminino. Qual desses resultados é favorável para que o meu evento aconteça? O resultado favorável é que o bebê nasça, tá, com o sexo feminino. Então, olha só, se eu quero a probabilidade de nascer uma menina, basta eu fazer o número de elementos do meu evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Beleza, galera? Então eu tenho um resultado favorável, nascendo do sexo feminino, ela vai ser uma menina, então eu tenho apenas um resultado favorável. Dentre quantos possíveis, galera? Dentre 2 resultados possíveis. Beleza? Se eu quiser, eu posso deixar a minha probabilidade dessa maneira, tá? Probabilidade igual a meio. Se eu quiser, eu posso efetuar a divisão e falar que a probabilidade deu 0,5. Ou se eu quiser ainda, eu posso transformar essa probabilidade em porcentagem e falar que a probabilidade de nascer uma menina é de 50%. Beleza, galera? Olha só, vamos para um exemplo um pouco mais sofisticado agora, ainda envolvendo gravidez. Olha só, 3 amigas estão grávidas, porém todas elas vão esperar para saber o sexo do bebê apenas no dia do parto. Dito isso, qual a probabilidade de apenas um dos bebês ser menino? Galera, olha só, de novo, o que a gente tem que avaliar quando eu estou calculando a probabilidade, tá? Quando eu estou calculando a probabilidade do evento A, eu tenho que descobrir o número de elementos que eu tenho no evento A e o número de elementos que eu tenho no meu espaço amostral. Em outras palavras, eu tenho que descobrir quantos resultados são favoráveis e eu tenho que descobrir quantos resultados são possíveis. Vamos avaliar cada um de cada vez e ao final nós voltamos para o cálculo da probabilidade. Beleza? Então olha só, vamos primeiramente calcular quantos resultados são possíveis. Beleza? Olha só, quantos resultados são possíveis? Vamos deixar aqui, ó, nesse cantinho. Beleza? Olha só. Eu tenho então a primeira mãe, eu tenho a segunda mãe e eu tenho a terceira mãe. Beleza? Como nenhuma delas ainda sabe o sexo do bebê, eu tenho que considerar que ele pode ser
do sexo masculino ou feminino. A primeira mãe, então, ela pode ter um bebê do sexo masculino ou feminino. Tenho duas opções aqui. A segunda mãe, o bebê também pode ser do sexo masculino ou feminino. Tenho duas opções aqui. Para a terceira mãe, a mesma coisa. Aqui, galera, olha só, eu tenho uma situação de princípio fundamental da contagem, certo? Eu estou querendo descobrir a quantidade de maneiras que um evento pode acontecer. E esse evento ele é composto por 3 etapas. Nascimento do filho da primeira mãe, nascimento do filho da segunda mãe, nascimento do filho da terceira mãe, certo? A primeira etapa ocorre de 2 maneiras diferentes, porque esse bebê pode ser do sexo masculino ou feminino. Para a segunda etapa, a mesma coisa. Para a terceira etapa, a mesma coisa. Perceba que essas etapas são sucessivas, tá? Por quê? Porque se eu estou avaliando a probabilidade de um desses 3 ser menino, então eu preciso avaliar os 3 nascimentos, certo? Um depois do outro, certo? Eu preciso avaliar todos eles, sucessivamente, beleza? E perceba também que eles são independentes, são 3 etapas independentes. Por quê? Se esse bebê nascer menino ou menina, não vai interferir no sexo desse bebê. Se esse bebê nasce menino ou menina, também não interfere no sexo desse bebê. Cada nascimento é independente. Então aqui eu tenho um evento composto por 3 etapas sucessivas e independentes. Então isso é uma situação de princípio fundamental da contagem. Como que eu faço para calcular então o número de maneiras diferentes que esse evento ocorre? Basta que eu multiplique o número de possibilidades de cada etapa. Ou seja, esse evento, galera, ocorre de 8 maneiras diferentes. Descobri então que o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 8. Porque esses 3 bebês podem nascer de 8 maneiras diferentes. O que eu quero dizer com isso? Que eles podem nascer de 8 maneiras diferentes. Que o primeiro pode ser uma menina, o segundo pode ser uma menina, o terceiro pode ser um homem. A primeira pode ser uma menina, a segunda pode ser outra menina e a terceira pode ser outra menina também. Eu posso ter um homem nascendo da primeira mãe, posso ter um homem nascendo da segunda mãe, com uma menina nascendo da terceira mãe. E eu posso variar o sexo dessas crianças dessa maneira de 8 maneiras diferentes, beleza? Agora, já descobri o número de casos possíveis. Agora, quantos casos são favoráveis? Olha só, se eu quero que apenas um desses nascimentos tenha um menino, o que eu estou falando então? Que eu quero 2 meninas e um homem. É isso que eu estou falando. Eu preciso de 2 bebês do sexo feminino e um do sexo masculino, ou seja, 2 meninas e um homem. Só que de quantas maneiras diferentes isso pode acontecer? Porque observe aqui. Aqui eu estou considerando que eu vou ter uma menina da primeira mãe, uma menina da segunda mãe e um homem da terceira mãe. Só que de quantas maneiras diferentes eu posso permutar esses sexos dos bebês mantendo 2 meninas e um homem? Isso fica fácil, né, galera? Isso aqui é uma permutação de 3 elementos. Então isso aqui, ó, é uma permutação de 3 elementos. Tiba, mas eu tenho repetição, né? Que eu tenho 2 meninas. Então eu tenho uma permutação de 3 elementos com 2 repetições. Isso a gente aprendeu a fazer, ó. Permutação de 3 elementos, isso aqui dá 3 fatorial. Tenho que tirar as repetições. Se eu tenho 2 elementos repetidos, de quantas maneiras diferentes esses elementos repetidos permutam entre si? Se eu tenho 2 fatorial maneiras, tá? Então, quanto vai dar essa permutação aqui? De quantas maneiras diferentes eu vou poder permutar 2 meninas e um homem? Abro isso aqui até 2 fatorial, porque eu tenho 2 fatorial aqui embaixo. Corto esses 2 caras agora. Descobri então que essa permutação de 3 elementos com 2 repetições é igual a 3. Logo, o número de elementos do meu evento, ou seja, o número de casos favoráveis, é igual a 3. Então agora ficou fácil, olha só, porque eu tenho 3 casos favoráveis dentre 8 possíveis. Agora basta eu aplicar a minha probabilidade, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Olha só, quantos são os casos favoráveis? 3.
Quantos são os possíveis? 8. Se você efetuar essa divisão, como essa já é a fração reduzida, se você quisesse, poderia deixar assim, tá? Se você efetuar essa divisão, você vai chegar no valor de 375, 0,375, aliás. Se você transformar isso em porcentagem, basta multiplicar por 100, você chega em 37,5%. Beleza? Qualquer uma dessas três respostas é aceitável, tá, galera? Então, lembrando, nesses exercícios um pouco mais sofisticados, o que você faz antes de resolvê-los? Volte para o básico, tá? Back to the basic. O que é voltar para o básico? Lembrar da definição mais básica possível de probabilidade. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Procura quem são os casos possíveis, procura quem são os casos favoráveis, divide um pelo outro. Beleza, galera? Bora para mais um exemplinho então, olha só. Vamos lá? Nessa quarentena, Tibin está assistindo muitas séries de comédia. Sabendo que ele assistirá durante o dia, de maneira aleatória, um episódio de cada uma das séries a seguir, Friends, How I Met Your Mother e That 70 Show. Qual a probabilidade dele ter assistido essas três séries por ordem de criação, ou seja, partindo da mais antiga para a mais atual? Então olha só, galera, como que eu resolvo esse exercício? De novo, nunca se esqueça do conceito de probabilidade. Ó, vou deixar bem aqui resumido. Ó. Probabilidade é sempre o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Tá? Nunca se esqueça disso, número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vamos lá, olha só. Primeiramente, quem são os casos favoráveis? Olha só, eu vou assistir 3 episódios, sendo que cada um deles é de uma série diferente. E quem são essas séries? Friends, How I Met Your Mother e That 70 Show. Beleza. Quem são os casos favoráveis? O caso favorável, galera, vai ser justamente o caso no qual eu assista em ordem de criação da série. Ou seja, eu primeiramente assisto um episódio da série mais antiga, depois eu assisto um episódio da segunda série mais antiga e depois eu assisto um episódio da série mais recente dentre essas três, certo? Tiba, então eu ia precisar ter o conhecimento de qual que é a série mais antiga, qual que é a segunda série mais antiga e qual que é a terceira série mais antiga? Não, galera, você não precisava exatamente desse conhecimento. Por quê? Mesmo que eu não saiba a ordem de criação dessas séries, eu sei que por eu estar organizando cronologicamente, só existe uma ordem possível. Certo? Por quê? Se eu tenho essa ordem possível, que está todo mundo organizadinho, do mais velho para o mais novo. Se eu mudo algum desses caras de lugar, já está fora de ordem, certo? Então, mesmo que eu não saiba qual dessas três séries é a mais antiga, qual que é a segunda mais antiga e qual que é a terceira mais antiga, eu sei que quando eu estou falando de organizar elas em ordem cronológica, só existe uma ordem possível, certo? Só por curiosidade, tá? Friends é a série mais antiga dessas três, se não me engano o primeiro episódio foi exibido em 95. A segunda mais antiga é That 70 Show, que se não me engano o primeiro episódio foi exibido em 98. E depois, a mais recente dessas três é How I Met Your Mother, que é de 2004 e 2005. Beleza? Então, essa é a ordem favorável. Beleza? Então, eu sei que só tem uma ordem favorável, que é a ordem que eu assisto Friends, depois eu assisto That 70 Show e depois eu assisto How I Met Your Mother. Tá? Então, única ordem favorável. Tiba, só que quantas ordens são possíveis? Olha só, se eu tenho 3 séries, Friends, That 70 e How I Met. De quantas maneiras diferentes eu posso permutar esses caras? Fica fácil, né, galera? Ó, se eu tenho 3 letras e são 3 letras distintas, quantos anagramas eu posso formar com elas? Isso aqui é uma permutação de 3 elementos. Isso aqui é 3 fatorial, tá? Isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1.
Então isso aqui dá 6. Ou seja, eu consigo assistir, já que eu estou assistindo de maneira aleatória, eu posso assistir essas séries de 6 maneiras diferentes. Tá? Então, esse 6 aqui é justamente o número de possibilidades. Porém, dessas 6 possibilidades, qual que é a favorável? Só tem uma favorável, que eu assisto Friends, That 70 Show e How I Met Your Mother. Então eu tenho um único caso favorável. Logo, se eu estou querendo a probabilidade, basta eu realizar o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Beleza? Então a probabilidade de eu assistir Friends, That 70 Show e How I Met Your Mother justamente nessa ordem é 1/6. Belezinha, galera? Bem facinho então, hein? Visto isso, para a gente terminar todo o nosso conteúdo, bora continuar aqui no canal então, para a gente ver agora algumas propriedades importantes da probabilidade, beleza? Então fica aqui com o pai que tem mais.